estamos recebendo convidados muito especiais. Estamos recebendo mais uma vez o Silas aqui no nosso estúdio. Para quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação do Silas. O Silas é psicólogo clínico pelo Centro Universitário Estácio de Sá, tem MBA em Liderança e Desenvolvimento de Pessoas, além de ser coordenador de recrutamento e seleção na Progresso Consultoria e Gestão. Ele já atua na área desde 2020 como psicoeducação de pessoas que quem faz uso de drogas, né, tem alguns vícios e tudo mais. E hoje, estreando também, nós estamos recebendo a Thaís, que é a nossa gestora de pessoas aqui da Supermédica. A Thaís é gestora de recursos humanos pela Faculdade Estácio de Goiás, tem MBA em Liderança e Gestão Empresarial, pós-graduando em MBA em Gestão de Pessoas por Competências, além de ser coordenadora de recursos humanos na Supermédica Distribuidora. Ela já atua desde 2016 com subsistemas voltados a recrutamento e seleção, endomarketing, administração pessoal. De pessoas, né? De pessoal. Gente, hoje o tema é muito interessante. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem está em busca de oportunidade de emprego, né? Ou quem vai buscar aí o primeiro emprego, como é importante a gente falar sobre esse assunto. Então, hoje o tema é como se preparar para uma entrevista de emprego. E também a gente já fala um pouquinho de quais os desafios aí que a gestão de pessoas enfrenta na atualidade, né? Como você pode fazer um bom currículo, como você pode se apresentar bem numa entrevista de emprego. Então, hoje a gente vai trazer aquelas dúvidas que geralmente a gente tem, né? Durante uma entrevista, durante um processo, a gente vai falar sobre todas. Mas antes de começar, eu sempre gosto de, por mais que o Silas já veio aqui, mas muitas pessoas ainda não conhecem, né? Silas, se apresenta pra gente. Bom, como ela já disse, eu sou o Silas, sou coordenador na Progress Consultoria. Hoje nós trabalhamos com diversos campos na Progress, com recrutamento e seleção, né, sendo aqui o principal assunto de hoje, onde nós falamos e contratamos diversos tipos de pessoas com diversas personalidades, por assim dizer. Então, eu trabalho também com a psicoterapia clínica com pessoas que fazem uso de drogas e outras substâncias, sejam álcool, cocaína, crack e por aí vai. Então, por enquanto é isso. Thaís, se apresente, mas seja muito bem-vinda, na verdade, muito obrigada. Ao nosso podcast. Já faz um tempinho que a gente está recrutando essa senhora para estar aqui no nosso estúdio, mas hoje deu certo e é uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Bom, meu nome é Thaís e eu sou coordenadora de gestão de pessoas aqui na Super. E estou aí com um desafio diário, né, de reter os nossos talentos e desenvolver diariamente. Você já está na Supermédica há quanto tempo? Há 2 anos e meio. 2 anos e meio, muito bom. Bom, gente, para iniciar o nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre emprego, assim, já de cara, né? Vamos falar de currículo, porque eu acho que essa é a nossa primeira função, assim, né? Como que eu posso... Quero entrar no mercado, ou meu currículo está desatualizado, por exemplo. Quais são os principais pontos que eu posso colocar ali? Eu sei que há uma diferença de quem vai entrar e de quem está com o currículo desatualizado, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, Silas? Ok. Bom, vamos falar primeiro de quem quer entrar no mercado de trabalho. Tem empresas que focam no colaborador sem experiência para treiná-lo da forma que é necessário ali para o dia a dia. Então, o que essa pessoa tem que pensar? Você aí de casa. Pense o seguinte, beleza, como que eu vou mostrar para a empresa Supermédica, por exemplo, que eu tenho interesse em trabalhar? O currículo, primeiramente, tem que ter cursos. Eu não tenho experiências práticas, mas eu mostro o meu interesse com cursos. Eu fiz o curso tal, fiz um curso de assistente administrativo, de secretariado e diversos outros cursos. Isso mostra interesse. Silas, eu estou empenhado a entrar no mercado de trabalho. Com isso, eu estou estudando, fazendo cursos. Por exemplo, eu recebo muitos currículos sem nenhum tipo de experiência ou nenhum tipo de curso, nem mesmo informática básica. Eu fico preso, sem saber,
cara, como que eu vou agir com esse currículo? A pessoa nunca trabalhou e nunca fez nenhum curso. Eu fico amarrado, literalmente, eu não tenho o que fazer, porque se eu mandar essa pessoa para o meu cliente, que eu sou um terceirizado de certa forma, meu cliente vai falar, não, mas eu não quero essa pessoa. Porque eu pedi a alguém que tenha interesse, ela não tem experiência e não tem curso, não tem interesse. Então é ter muito cuidado nessa parte. E como que funciona no RH interno essa questão do primeiro emprego? Para nós aqui, dependendo da função, é algo que nós valorizamos. Mas como você falou, é um primeiro emprego, tudo bem, mas o que além disso eu tenho? E hoje, querendo ou não, diferente de, por exemplo, 10 anos atrás, aquela desculpa, mas é caro. Não, porque hoje a gente tem instituições que ofertam cursos gratuitamente, Cine, Senac, além de várias instituições online, tem a FGV, Fundação Bradesco, que ofertam vários cursos, não só aquela questão de comunicação. Senac, por exemplo, uma das minhas primeiras formações, há 10 anos atrás, quando eu estava começando no RH, eu fiz um curso pelo Senac, que durou, na época, se não me engano, 3 ou 6 meses. E até hoje eles têm, tanto como auxiliar, nível técnico, e tem programas de capacitação voltado a pessoas que têm baixa renda. Então, assim, é um curso totalmente gratuito. E hoje a internet, os próprios podcasts hoje proporcionam uma infinidade de coisas, não só para quem está começando. Então, falando da realidade da Supermédica hoje, é um cargo que a gente gosta muito de contratar sem experiência, assistente de vendas. E onde que eu me pego, assim, digamos, num beco sem saída? Informática. Porque para nós é um primórdio, porque a pessoa vai trabalhar o tempo todo ali no computador. E vem muita gente de perfil bacana, que eu gostaria de contratar, mas aí no momento de um teste prático de informática, não consegue. E é até onde a gente dá esse feedback para o candidato. Olha, se você tem interesse realmente em vir trabalhar com a gente, faz um curso, porque é algo que a gente não consegue desenvolver aqui dentro, porque eu preciso que pelo menos a informática do candidato já esteja ok. Exatamente. E sobre atualizar um currículo, né? Você ficou afastado do mercado ou passou muito tempo em uma empresa e você para e pensa, como que eu faço o meu currículo agora? Então, é atualizar com as informações básicas. Gente, informação básica não quer dizer seu CPF, seu RG. Nem o nome da mãe. Nem o nome da mãe. Nem o seu endereço completo. Não façam isso. Porque imagina se alguém mal intencionado pega o seu currículo por aí, quando você distribuir. Então, pense assim, informação básica, nome do bairro e da cidade é suficiente, seu nome e contato, número de telefone e e-mail. Informações básicas. Se você quiser acrescentar ali casado, solteiro, filhos ou não, RH ou não, se você for motorista, RH é obrigatório, claro. Mas essas são as informações pessoais básicas. Aí vem a questão de como eu vou organizar as empresas que eu trabalhei. As 3 últimas tá o suficiente. Silas, mas eu já trabalhei em 5. Na entrevista a gente discute sobre essas outras. Mas coloca as 3 últimas empresas mais recentes que você trabalhou para a gente começar ali, colocando o nome da empresa, o cargo que você atuava, as atividades que você desenvolvia, se trabalhasse com algum sistema, por exemplo, Tron, domínio, coloque lá também, seria interessante dentro das suas atividades. É um diferencial porque tem empresa que pede, olha, eu quero alguém que tenha prática com o sistema domínio. Então, se você tem prática com o sistema domínio e não colocar lá, pode ser que seu currículo não seja selecionado para a entrevista. Então, tenha este cuidado. Então, você vai organizar as informações dessa forma. Então, primeiramente, informações pessoais, depois nome da empresa, data de entrada e saída, cargo e as atividades desenvolvidas. E os cursos que você fez, lá no final de tudo, você acrescenta os cursos. Claro, se você tiver, por exemplo, uma formação acadêmica, uma graduação, uma pós-graduação, logo após as suas informações pessoais, você completa acadêmico e coloca lá superior em psicologia, concluído em 2018 na faculdade tal, por exemplo, algo assim. Tem alguma dica? Aí você pode complementar.
Olha, o que eu acredito que seja bacana para quem fica muito tempo em empresas, que o Silas até falou sobre entrada e saída. A gente tem caso de profissionais que ficam em 10 anos na empresa, mas são 10 anos mudando de cargo. Então, complementa, porque isso mostra para o recrutador que você teve crescimento. Fiquei na empresa Y de 2010 a 2020, tá? Mas de janeiro de 2010 até fevereiro de 2014, eu estava em X função, exercendo X e Y de forma resumida. De fevereiro de 2014 a 2020, finalizei como tal função. Porque isso gera até desperta um interesse do recrutador. Não, peraí, o fulano passou 10 anos nessa empresa, mas o fulano teve crescimento. Então, demonstrar isso também de forma resumida. Isso já traz também uma primeira impressão pelo próprio currículo. E assim, a questão das informações. O que eu fiz nessa empresa? Menos é mais. Então, assim, eu vou lá e coloco X funções que eu não executava metade. Aí, quando chega na entrevista, nós recrutadores, tá, gente? A gente cria uma expectativa. É igual o primeiro encontro. A gente cria uma expectativa, aí quando você parte para as perguntas técnicas para o candidato, aí o candidato dá uma olhada assim, aí parece que o gato come a língua na hora, a alma sai fora do corpo. Então, eu fazia, mas não era bem assim. Então, vamos ser exatos com as informações. Eu era analista de RH, tá? O que eu realmente fazia? Eu acompanhava ponto. Eu ministrava treinamento. Não, eu não ministrava treinamento. Eu contratava treinamento. Porque eu coloco lá no currículo treinamento e desenvolvimento. Não, mas peraí. Eu treinava e desenvolvia? Não, eu só contratava o fornecedor. Não, mas eu ministrava treinamento. Então, é diferente. Então, assim, eu acredito que é muito válido ser objetivo, não encher demais com informações, colocar o que realmente você fazia. Porque senão gera uma frustração para o recrutador e gera uma frustração até, eu vou falar nós porque eu já fui candidata, para nós candidatos. Porque aí você promete uma coisa no currículo, aí quando você vai todo cheio de expectativa para a empresa e quando chega lá que você é questionado, que você é indagado, você não sabe responder. Exatamente. Ou até mesmo, por exemplo, passa o papel de você ser contratado, mas você não sabe executar, né? Porque você não prometeu aquilo que estava no seu currículo. Uma dúvida que eu tenho. É interessante colocar foto ou isso não faz diferença? Hoje em dia é muito irrelevante, a não ser que seja algo da vaga, porque o Silas vai falar melhor que eu, com propriedade. Tem cliente que exige? Tem cliente que exige foto. Para nós, interno, hoje na empresa, totalmente irrelevante. Temos cenários que o cliente exige foto, que a pessoa tenha uma boa apresentação pessoal. O que é isso? É bonito? Não. É ser bonito? Não, né? Melhor dizendo. É ter uma boa apresentação pessoal, ou seja, uma pessoa que se arrume, que esteja organizada ali de diversas formas. Tanto na entrevista, por exemplo, até que a gente teve um caso parecido, né? Uma pessoa, ainda mais que era para o jurídico, os dois estavam sem camisa na entrevista. É um escritório de advogado, geralmente eles gostam que a pessoa vá de terno e gravata. Ou pelo menos a camisa e o paletó. Né? Mas você está sem camisa na entrevista. Assinou o atestado de continuar desempregado? Com certeza. Silas, e como está a minha apresentação pessoal? Está condizente com o cargo, com a empresa? Sim. Ele tem bastante. Está sim. Ai, gente, mas assim, é interessante ter citado isso, porque agora eu quero falar um pouquinho de como que o candidato se prepara literalmente para ir para uma entrevista, né? Como ele pode se portar, gente? Eu sei que assim, não dá pra gente exigir uma roupa, né? Jamais. Mas assim, a gente precisa ter o candidato precisa ter um bom senso do que ele está fazendo, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem esse bom senso. Qual dica, assim, vocês poderiam dar para essas pessoas? Principalmente assim, tô indo na minha primeira entrevista, não faço ideia do que me vestir, assim, de como ir, de como me importar, por exemplo, né? Qual a postura eu tenho que ter diante de uma entrevista. Acho que é importante a gente dar uma pincelada sobre isso. Então, por exemplo, se o homem tiver o cabelo grande, também serviria, mas, por exemplo, se for uma mulher, por exemplo, que deixa o cabelo tampando os olhos nas entrevistas, vai mostrar que ela está com medo ou está insegura, e isso pode ser prejudicial para a entrevista dela,
dependendo do tipo de vaga. Se for uma vaga para o atendimento ao cliente, como que eu vou contratar uma pessoa que não tem experiência, mas que tem medo de gente, vamos dizer assim? Porque a pessoa não sabe exatamente se você está só tímido ali porque é sua primeira entrevista, ou se você é tímido o tempo todo e não vai conseguir fazer um bom atendimento ao cliente deles. E querendo ou não, assim, antes da Thaís falar, isso reflete muito no que o cargo pede, né, gente? Sim. Porque assim, você já olha, é que nem sala desorganizada. Eu sempre falo lá na minha sala, vamos organizar as coisas. Porque quando você está num ambiente organizado, isso demonstra que na sua casa você é assim, isso demonstra que na sua vida profissional você é organizado. Isso reflete muito. Então, assim, até mesmo uma postura reflete quem você vai ser dentro da empresa. A forma como você se porta, a forma como você fala, como você olha nos olhos das pessoas, reflete quem você vai ser lá dentro. Então, isso pode ser um ponto muito positivo para você conseguir essa vaga, né? Eu acredito. Bom, como você falou da questão, roupa. A gente vai julgar pela roupa? Não. Mas o que nós temos que analisar? Quando eu vou numa empresa para um processo seletivo, eu acredito que é a primeira coisa. Olha, me ligaram da Supermédica. Opa, vamos pesquisar a Supermédica? Hoje temos Instagram, que é muito melhor que LinkedIn, porque é algo mais informal. Qual que é o tipo de vestimenta lá na Supermédica? Eu iria falar dress code, né? Mas vamos tirar o inglês, vamos falar no bom português. Qual que é o padrão de vestimenta daquela empresa? Fui lá, dei uma olhada. Aparentemente é uma cultura mais liberal. Eu vou liberal também? Ok, eu posso ir com uma calça, se eu for um homem, uma calça, uma camiseta e um tênis. Se for algo mais formal, uma camisa. Não é a questão do, vou mostrar a marca, não. São os cuidados básicos. Ser o menos é mais. Para nós, mulheres, eu vou para uma entrevista 8 horas da manhã com decote, ou de repente com batom vermelho, dependendo do segmento, isso conta. Dependendo da função, se eu for ser uma recepcionista, ou for trabalhar com o público, e eu tiver bem maquiada e tudo mais, ok. Mas aí eu tenho que observar qual que é o padrão daquele local que eu estou indo. Verdade. Então, se é uma cultura mais rígida, é uma cultura mais liberal, só que ainda assim, eu Thaís, eu tenho que já estar no meu padrão. Então, por exemplo, coisa colorida ou não, gente, fica à vontade. Eu acredito que não tem erro um preto e branco. Uma calça preta e uma camisa branca, você pode ir em qualquer lugar. Então, assim, o que manda muito, vou pesquisar sobre a empresa, como funciona. Então, é desde a minha chegada, porque tem empresa que você está sendo analisado desde o bom dia que você dá para a moça do cafezinho até a entrevista com o recrutador. Porque não adianta eu chegar na entrevista, eu me relacionar super bem com o recrutador, com o gestor da vaga, e eu chego e não dou nem um bom dia para a moça do café, para a recepção. Oi? Como assim? Então, são pequenos cuidados e que, como você falou, demonstram como a pessoa se porta no dia a dia. Como ela realmente é. Verdade. Sou muito tímido. Vamos criar uma persona aqui. Sou muito tímido e hoje eu vou fazer entrevista. Como que existe alguma forma, principalmente você, Silas, existe alguma forma de eu conseguir burlar um pouquinho, nem tanto burlar, mas conseguir me controlar, controlar essa minha timidez, controlar essa questão minha para que eu possa me sair bem numa entrevista? Porque a gente sabe que nervosismo pode atrapalhar muito, né? Às vezes você tem uma potência enorme, mas o nervosismo te toma tão forte que não sai nada. Bom, um exemplo, eu sempre fui péssimo em entrevista há alguns anos atrás. Tudo que tá bom pode ser melhor, você melhorou. Exato. Então, eu virei o lado da mesa. Hoje eu faço entrevista. Mas o que eu quero dizer com isso? Primeiro, você tem que escolher o tipo de vaga que você quer trabalhar. Por exemplo, se eu sou muito tímido, naturalmente, eu não vou me inscrever para uma vaga de vendedor ou de representante comercial que eu tenho que sair de porta a porta ofertando o produto para o cliente. Porque eu já sou tímido, eu não tenho essa coragem de fazer isso. Então, por exemplo, o tímido, uma vaga que não julga tanto é um auxiliar administrativo. Porque são atividades mais administrativas, que você pode ficar mais calado, mas claro, você tem que ter ações. Então, a primeira questão para se preparar, você sendo tímido, é escolher qual vaga você está se candidatando. Com certeza. Segundo, você conhecer a empresa. Hoje, por exemplo, principalmente
todo mundo no geral, mas quem está aí desempregado passa o dia na rede social, assistindo um filme e fazendo diversas coisas. Mas se você já está na rede social, pesquise o nome da empresa. Dá uma olhada no perfil. Dá uma olhada e vê como é o perfil da empresa, que tipo de vestimenta que ela falou, para você começar a se preparar, que você indo com a roupa mais certa possível, tendo escolhido a vaga mais certa possível também ali, que vai se encaixar melhor no seu perfil. Aí vem o treinamento, que é de entrevista mesmo. Você tem que ir na entrevista. Silas, eu sou tímido, não sei como participar de uma entrevista, mas nunca fui em uma. Você só vai se preparar indo. Porque você vai ver na prática como que funciona. Você pode treinar no espelho, pode treinar com alguém em casa, pode assistir vídeo no YouTube sobre algumas coisas de como dizer, só toma cuidado com essas coisas. Tem um pessoal que fala uns negócios assim muito nada a ver com as técnicas que eles vendem lá. Ou até mesmo consulta alguém que já participou e que pode te dar umas dicas, né? A experiência do outro vai ajudar você a formar a sua experiência. Então é ter esse cuidado. Primeiro, vá conversando, pergunte para alguém, seja alguém conhecido, se não tiver, vá no YouTube, pesquise de alguma forma, mais ou menos para você saber e estar preparado. Porque por mais que nós sejamos tímidos, o que influencia? Estar preparado ou não. Até as pessoas que não são tímidas, se não estiver preparado, se engasga tudo ali e não sai nada. Exatamente. E um outro ponto, né, que é muito válido. Candidato, às vezes, ele tem uma ideia, uma ideologia de que o recrutador ele tá ali para impor ou para investigar. E não é. A gente quer literalmente conhecer a pessoa. Eu brinco muito, às vezes, quando eu vou atender os candidatos aqui na Super. Falo, olha, nada mais, exemplo, quando é um bate-papo remoto. Eu até brinco, né? Já deixo claro que é mais objetivo e que eu quero realmente conhecer a sua história. Eu falo, olha, eu já sei que no seu currículo você trabalhou com isso, mas agora eu quero conhecer o fulano. Além do que está aqui no currículo, deixar claro que você não quer que seja um bate-papo robotizado. Só para ele vir falar basicamente o que está no currículo. Não, eu quero ver qual que é a essência dessa pessoa. E a questão do que o Silas falou da timidez. Nós tivemos N cases de sucesso e temos dentro da empresa de pessoas que são tímidas, mas que executam maravilhosamente, com processos, com parte administrativa. Por quê? A questão da timidez é algo que ela vai ser trabalhada. Por exemplo, para um primeiro emprego, não tem como eu cobrar um nível de relacionamento alto, por quê? Qual que foi o convívio dessa pessoa? Foi na escola? Ou às vezes está numa faculdade com a família. Então, ele não teve convivência num ambiente corporativo. Então, qual que é o nosso papel? Tentar deixar eles o mais à vontade. Acolher ao máximo. Viu que ficou nervoso ou nervosa? Fulano, você quer uma água? Tá tudo bem? Se não tá, vamos pausar. A gente muda o foco totalmente da conversa. Às vezes você tá conversando de algo assim, da curricular da pessoa, do pessoal, você tá querendo levantar informação, a gente muda totalmente o rumo. Você viu que, sei lá, o jogo saiu tanto. Fulano, que time você torce? Aí tem hora que o candidato para e olha assim, como assim, do nada, a Thaís sai, que time você torce? Resumindo, recursos humanos também é humano, né, gente? Exatamente. Tem hora que do nada a gente pergunta assim, quando percebe essa... Fulano, que time você torce? Eu torço pra... se não torcer pra esse, você não vai entrar na supermédica, não. Aí você já arranca um sorrisinho, você já tira o foco da pessoa. Porque é o quebra-gelo ali mesmo. Porque na entrevista, primeiramente, o que a gente faz? A gente começa com dados pessoais, para entender um pouco ali dos dados pessoais. Depois, o que essa pessoa gosta de fazer na vida, aventuras, viagens e tal. O que ela gosta? Por quê? Quebrando o gelo, a pessoa já vai ficando menos nervosa. Porque o nervosismo ele tem um tempo de duração. Então, quando você começa ali com esses bate-papos mais aleatórios, que muita gente fala assim... Mas o que a pessoa quer saber se eu sou casado, se eu sou solteiro? Se eu tenho cachorro. Se eu tenho cachorro, se eu tenho gato. Gente, é para você diminuir o nervosismo, ficar mais tranquilo, para depois a gente entrar na parte técnica, onde você já está à vontade, para conversar sobre a parte técnica, para não ter nenhum branco ali e esquecer o que você fazia e como você fazia, que acontece. Tem eu gente lembro que na minha primeira entrevista, eu tive uma entrevista aqui, né, gente? Mas no dia que eu vim, eu fiz entrevista online, aí Foi. Depois eu vim fazer uma entrevista diretamente com a gestora do departamento. Eu falei, meu Deus do céu. E muito nervosa. E quando a gente começou a conversar,
Gente, assim, parecia que eu já conhecia ela. Eu nunca tinha visto ela. Mas parecia que a gente já tinha uma proximidade, uma intimidade, uma interação muito grande. Mas é claro que eu também me permiti a conhecer. Então, é tão importante também quando você se abre, literalmente, seja verdadeiro na entrevista, gente. Isso não é ruim, isso é, pelo contrário, isso é ótimo, porque você já passa uma transparência, uma credibilidade enorme para quem tá buscando um profissional. Então, assim, eu acredito que foi um dos meus diferenciais também ser verdadeiro. Ó, trabalhei com isso, sou expert nisso e te garanto que eu tenho expert nisso. Então, tipo assim, mas tenho dificuldade nisso, mas estou disposta a melhorar. Estou disposta a ouvir, estou disposta a aprender. E a minha jornada aqui foi assim, foi errando e aprendendo. Então, assim, é muito importante ser claro e objetivo. Até isso aí falei, seja claro e objetivo. Porque, né, tempo É um mantra, tá, Silas? Não é assim que a pessoa é rápida, não. Foi algo que é a nossa realidade. Eu até brinco que no início eu tive essa dificuldade de expor isso para as pessoas, porque às vezes eu falava assim, a pessoa começava a falar, tá, resume. Eu tive até um caso que a pessoa achou que eu não queria ouvir, mas não é isso. Porque, assim, quanto mais eu dar a volta, não, é isso. E foi até algo que eu fui desenvolvendo, que hoje as pessoas já têm uma outra visão. Começa a falar, fulano, você consegue ser mais claro e objetivo? Que é algo que a gente até eu fui melhorando aqui no decorrer dos anos de empresa, conhecendo os meus clientes internos. Porque, por exemplo, tem cliente interno que se eu falar isso, ele vai ficar ofendido. Mas tem cliente interno que prefere, inclusive, ser mais ágil. Exatamente. Agora vamos dar um exemplo. Iniciei na empresa, né? Estou ali tentando me adaptar, enfim, às regras, né? As normas, que isso é normal, principalmente numa empresa privada, né? Como a Supermédica. Vou dar o exemplo da Supermédica. Como eu posso fazer assim para me habituar ao máximo? Eu sei que no início a gente tem muita dificuldade, né, de se relacionar, de estar próximo das pessoas e tudo mais. Mas como eu vou conseguindo, assim, quebrar esse gelo? Existe, assim, alguma maneira? Ou é literalmente eu preciso me desafiar para fazer essas coisas? Isso, de certa forma, acontece naturalmente. Isso é igual quando a gente começa uma relação amorosa. No início tá todo mundo assim, meio assim... Com vergonha de comer. Com vergonha de comer na frente do outro. Com vergonha muita. de tocar em certos assuntos, meio assim que não sabe se a pessoa vai gostar ou não. Da mesma forma, E o fora emprego. que a gente fica falado, viu? Você entra na empresa... Nossa, você viu? Chegou uma pessoa não. Então, a gente fica assim, tipo, nervoso, com medo de não dar certo. Ou com medo de agir de alguma forma que vai causar uma má impressão. Então, o cuidado que tem que se ter, não faça brincadeira fora de hora. Se alguém brincar com você, fizer alguma brincadeira, às vezes você reage, brinca também. Mas aí, mantendo o seu trabalho padrão. Né? Vou trabalhando. E o conhecer as pessoas é só você se permitir. Se permitindo conhecer, vai acontecendo naturalmente. Não é algo que precisa ser forçado. Eu acredito que a cordialidade também é algo muito importante, né? Eu estou chegando agora, então, assim, como o Silas falou, vai ser natural. Se as pessoas tiverem uma imagem que eu sou introspectiva, ninguém vai se aproximar. Não. Então, tudo começa no famoso bom dia, boa tarde, independente de quem seja, se é do meu departamento, se é do departamento vizinho. Eu sempre brinco aqui que às vezes eu dou 3, 4 bom dia no mesmo departamento, mas é porque no automático eu fico assim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Então, e é conhecendo, porque aí, querendo ou não, vai entrar, dependendo do departamento, vai se habituando com a rotina, algo que é muito importante. A gente tem o primeiro dia, né, de treinamento, de onboarding, de integração mesmo, para explicar um pouco mais sobre a questão das normas, sobre a política da empresa. Então, se você tem dúvida, vai anotando, pergunta. Tem pessoas que ficam... Só mexe a cabecinha e, digamos assim, o espírito está vagando. Aí, quando é depois, às vezes, numa dúvida, vai lá e faz algo que é fora. Não, pergunta, questiona. Ah, não, é assim? Tá, tudo bem. Mas se eu fizer assim, tem algum problema? Se tiver empresa,
quem está fazendo treinamento ali com você, ele vai te falar, olha, o nosso padrão é isso, X, Y, Z, por essa questão. Você tem alguma dúvida? Do que, às vezes, escutar, você teve a dúvida e por vergonha, ou por, meu primeiro dia, não, gente, vocês estão ali, enquanto está sendo explícito, né, Silas, como é a política, como é os processos, ali é a hora de você perguntar. Aí, se eu fizer desse jeito, tem problema? Tem problema, fulano. Não é assim que a gente conduz. Então, é melhor pecar pelo excesso de perguntas do que você passar ali o período de treinamento todinho, você sair da sala, entendeu? Assinar o termo de responsabilidade, que está de acordo, que leu, que foi treinado. Aí, quando 2 dias depois, me aparece lá no departamento. Olha, eu fui chamada a atenção por isso, pelo meu gestor, mas eu não sabia. E eu olho, fulano, você não sabia? Mas você participou do treinamento? Sim, pois é. Nessa parte do treinamento é falada sobre isso. Você prestou atenção? Aí a pessoa me olha. Aí, digamos assim, a alma sai do corpo. Aí volta. Você é demitido hoje. Então tá bom. Não custa perguntar. Perguntar não ofende. É verdade. Exato. Com certeza. Tem uma certa dificuldade de memorizar. Leva uma agendinha. Anote. Pontos-chaves. Exatamente. Anote as coisas, porque isso vai mostrar proatividade. Isso é bom. Então, leve uma agendinha, anote. Porque até na entrevista a gente identifica se a pessoa tem uma certa dificuldade com a memória ou não. Sim. Se ela não lembra as coisas que aconteceu na vida dela, nos empregos dela, já é algo a se pensar. Já mostra. Se for um emprego que existe um uso extremo da memória ali, essa pessoa não vai ser contratada. Ou vai ser contratado com a ressalva, use uma agenda. Gente, e não tem jeito, né? Toda empresa precisa ser organizada. Porque se não tiver... Agora tá isso mesmo, né? Vira uma zona. Todo mundo quer vir de qualquer jeito, aí um começa a falar do outro. Então, assim, tem que ter padrão, gente. Não tem jeito. Mesmo que você tenha dificuldade de se adequar a esse padrão, é ali que você escolheu para trabalhar. Sim. Então, você precisa colocar na cabeça que a empresa é assim, ela não vai mudar. Ela pode se flexibilizar no decorrer dos anos. Algumas situações, mas assim, é importante ter na mente que se você quer ir trabalhar em uma empresa, você precisa seguir os padrões. E outro ponto, assim, que eu acredito que é muito válido, o pessoal fala muito do online, né, que é frio, etc. Realmente, se a gente for basear um processo seletivo como um todo pelo online, ok, mas se eu for usar isso como ferramenta para me ajudar, um exemplo, tem determinadas vagas aqui na Super que o primeiro contato que a gente faz, como foi com a Isa, é no online. E é algo que a gente já pega alguns gaps. Por exemplo, no online, normalmente é mais um bate-papo mesmo, um filtro com o candidato, e eu apresento a empresa, onde eu falo a missão, a visão, os valores, política de benefícios. E já teve situação em que eu estava com o candidato, conversando e tal, terminei a apresentação da empresa. Você tem alguma dúvida? Tem vale alimentação? Eu falei, não, peraí. A pessoa estava em qual galáxia que eu estava acabando de detalhar, fala até o valor que é o benefício, e aí, de repente, ela me solta, mas vocês têm vale alimentação? Gente, se concentra, por mais que online, o recrutador do outro lado, ele está te observando. Qual está sendo a sua atenção para aquele momento? Qual que está sendo ali a sua... Como você está conduzindo? Porque, às vezes, nós estamos do lado daqui, para tudo, trava a agenda para esse momento, para se dedicar ao candidato, e, às vezes, o candidato, no meio da apresentação, acabou... me solta uma pergunta que eu literalmente tinha acabado de explicar. Verdade. E assim, agora vamos fugir um pouquinho desse assunto. Eu acho que a gente já deixou assim... Acho que já fez uma persona bem qualificada aí para uma seleção. Na visão de vocês, qual a importância de um departamento de gestão de pessoas, ou seja, interno, como é com a Thaís aqui na Supermédica, ou seja, você fazendo esses recrutamentos para outras empresas. Eu sei que hoje, eu acho que sem dúvidas, uma parte muito importante no coração da empresa é a gestão de pessoas, porque é ela que vai estar próxima também dos colaboradores, é ela que vai analisar se está tendo alguma coisa que precisa mudar, alguma particularidade de algum colaborador, né? Thaís, podia abrir um pouquinho pra gente. Eu vejo duas vertentes. Ele tem que ser uma ponte, sim, entre colaborador, gestão e diretoria, só que também o departamento de gestão de pessoas, ele acaba sendo um disciplinador.
Por quê? Por mais flexível que a empresa seja, a gente tem aqueles desafios diários, né? O colaborador já sabe qual que é o padrão, como você falou, temos o padrão X, aí o colaborador quer fazer Y. Então, aí a gente tem que levar, às vezes, o colaborador a pensar que não é da forma que ele quer, como você falou. Tem coisas que já são muito clarificadas no início. E hoje, o que a gente vê hoje em dia? Que as pessoas, de modo geral, têm muita dificuldade com o não. Eu até brinco internamente, né? Que às vezes eu falo, algum colaborador pede alguma coisa que é fora do padrão. Falar, não, você é um recurso desumano. Eu até brinco muito sobre essa questão. Mas, assim, além dessa questão, hoje o RH ele não está só pautado em recrutamento e seleção, nos subsistemas de modo geral. Ele tem que ter um olhar mais estratégico. Então, assim, como o nosso trabalho vai contribuir para o todo da organização? Qual vai ser o ROI que meu departamento vai trazer para a empresa? Seja na contratação, seja nos eventos, seja no desenvolvimento do time como um todo. Bacana. Por mais que a minha contratação seja externa, dentro das empresas geralmente tem o departamento ali pessoal de recursos humanos ou o departamento pessoal que faz o trabalho em conjunto. Então, assim, tem a empresa que nos contrata, mas dentro tem o RH, que faz toda essa parte humana, né? Humanização da empresa. Porque o empresário, querendo ou não, ele quer lucro. O RH vem para ajudá-lo a ter um lucro e ser humano ao mesmo tempo. Estou dizendo que o empresário é desumano? Não. Ele está certo. Ele está certo. A empresa não é instituição de caridade. Exemplo, na sua casa, se você não fizer e não colocar regrinhas, o que vai acontecer? Por exemplo, fulano tem 5 pessoas na casa. Cada um tem que contribuir com um tanto de recurso para que todos se alimentem o mês inteiro. E ajudar nas atividades domésticas. Exatamente. Deixar organizado, limpo. Aí vamos dizer assim, ninguém ajuda com o recurso. O que vai acontecer? Os 5 vão passar fome. Se tiver os 5 desempregados, ou seja, sem organização. Eu imagino quanto vocês não ficam felizes quando vocês veem um colaborador que estava ali e foi lá pra cima. Sim, gente, para nós, não só o RH interno, mas o RH externo, é uma felicidade. São 2 momentos que são assim, é quando a gente vê um colaborador crescendo e quando, infelizmente, a gente vê um colaborador saindo. É um momento de muita felicidade e um momento de muita tristeza e de uma auto-reflexão. Aonde eu falhei? Aonde eu falhei com esse colaborador? Aonde eu falhei no processo? Então, assim, é algo bem desafiador. Lógico, quando a gente vê, como já tive vários cases aqui na empresa, que começou, às vezes, no almoxarifado e cresceu lá dentro do almoxarifado e se desenvolveu super bem, ou, às vezes, teve uma migração de área, gente, para nós não tem coisa melhor. Porque, obviamente, teve uma contrapartida, mas aí a gente até brinca, nossa, ó, esse aí acertamos. E quando o colaborador, às vezes, ou sai, ou ele é desligado, gera, querendo ou não, uma frustração. Sim. Porque a gente se questiona muito onde que errou, como errou, e o que poderia ter feito para que isso aí não ocasionasse. Exatamente. Eu tenho um exemplo Desafio. das minhas primeiras entrevistas. Contratamos uma moça para uma empresa como vendedora e hoje ela é gerente. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso, né? A minha primeira entrevista e tal, a pessoa se desenvolveu, cresceu, hoje está como gerente de uma empresa muito grande. Então, assim, tem todas essas questões. É igual assim, eu É não sei se muito eu posso bom falar ver o de mim, crescimento. né? Acho que eu posso. Pode. Eu vou fazer 2 anos de supermédica, assim, e eu me autoanaliso bastante. E eu vejo, assim, eu não sei se a Thaís vai concordar, né? Mas eu vejo, assim, o quanto eu desenvolvi como profissional. Hoje eu não sou mais a mesma que eu entrei. Então, assim, mas isso também dá muito trabalho, assim, falar, pô... Sair da zona de conforto. Exatamente, eu preciso me desenvolver, eu preciso me destacar. Eu vim aqui para ser uma profissional excelente, é isso que a empresa busca de mim. Exato. E é isso que eu quero ser. Então, assim, é tão importante quando você tem um foco do que você quer ser, porque, gente, quando você entra num lugar, você fala assim, tá, vou ser consultor. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Você não vai desenvolver naquele lugar se você tiver foco. O legal dessa sua fala é que isso não é para a empresa, é para você. A empresa tem a sua entrega, mas você tem o seu desenvolvimento, você está construindo o seu legado. Quando a gente fala de legado, as pessoas pensam após a morte. Não. É durante a vida, O legado é justamente. durante a vida. Como assim, Silas? Se você está com um legado legal,
está desenvolvendo, crescendo, sua vida está sendo ótima. Se o seu legado está sendo uma coisa obscura, a sua vida não está muito boa. Então, é construir o legado que eu vou deixar na empresa quando eu mudar, crescer e desenvolver, ou for para uma outra empresa, e ter orgulho dele. É igual assim, eu acredito que todos nós somos substituíveis, né, gente? Independente da entrega que você faz, todos nós somos substituíveis. Mas assim, por exemplo, você fala assim, nossa, vou substituir a Isa, né? Ela vai sair da empresa. Mas, gente, a entrega que eu tive, ninguém vai... A pessoa vai ser diferente de mim, não tem jeito. Então, assim, seja o melhor que você possa ser. Desde dar um bom dia para todos que passam ao seu redor, mesmo se você não conhecer, desde fazer o seu trabalho com excelência. Ninguém sabe de tudo, né? Porque eu sou jornalista, né? Porque eu já tenho uma carreira, né? Estou construindo minha carreira, porque eu sei de tudo. Eu aprendo com a Thaís, eu aprendo com todo mundo aqui dentro. Então, assim, como é importante você ser aberto a aprender. Você não colocar seu ego lá em cima, Isa é jornalista. Não, gente, eu preciso aprender com compras, eu preciso aprender com vendas, eu preciso aprender com o dono da empresa. É ele que é o mentor ali. Eu sempre falo isso. O presidente da empresa é o mentor da empresa. É ele que a gente tem que seguir sobre propósitos, sobre princípios da empresa. Então, assim, é o que me deixa muito alinhada no caminho da empresa. E outro ponto que é bem bacana, né? Você falou da questão de crescimento. A gente desmistificar que crescimento é um status de cargo. Não é. Às vezes, você pode crescer dentro da sua função, sendo melhor no que você faz. Não necessariamente, eu preciso ter um cargo de gestor para me ser um bom profissional. Não. Porque hoje eu tenho... Então, a Isa, por exemplo, ela não quis cargo de gestão porque a Isa não tem propósito. Pelo contrário, porque ela quer ser a melhor no que ela faz. Não significa que porque eu não estou almejando um cargo de gestão, que eu não quero crescer. Exato. Às vezes eu quero crescer, por exemplo, eu quero ser um consultor de sucesso. Eu quero ser um consultor formador, mas eu não quero ser gestor. E tá tudo bem. Desde que, eu tenho propósito, eu quero ser um consultor treinador, então peraí, eu vou me especializar. Se eu já conheço de produto X, eu vou me aperfeiçoar na parte de relacionamento com o cliente. Exatamente. Eu concordo plenamente. E essa questão, por exemplo, eu não quis um cargo de gestão, também tem a consciência, ela tem consciência do que ela quer. Exatamente. De onde ela quer chegar. Silas, mas e as pessoas que têm dúvidas sobre onde quer chegar? Sobre o que fazer? Sobre qual o próximo passo na vida? Logo, logo eu estarei lançando um e-book falando sobre isso. Ele já aproveita e faz a propaganda. Exatamente. É porque, trabalhando com pessoas, eu percebi que tem muita gente que não sabe o que quer. Sim. Aí eu tô pensando no e-book, já tá mais ou menos construído. Logo, logo eu lançarei algo sobre isso. Porque ajudar as pessoas a se moverem e construírem esse legado positivo. Essa vida interessante que elas tanto querem. Porque por mais que a pessoa tenha dúvida, por exemplo, na entrevista de emprego, a gente consegue perceber se você sabe o que quer ou não para sua vida. E a gente pega muitos candidatos, né, Silas, quando perguntamos. E é uma pergunta tão simples. Qual é o seu propósito? O candidato olha assim... A pessoa não sabe. Como que eu vou contratar uma pessoa que não tem propósito? Então, pessoas que geralmente não têm propósito, muitas ficam desempregadas. Infelizmente. Então, trabalhando por esse lado, eu pensei em tentar dar um apoio a essas pessoas, a que elas consigam se perceber. Porque lá no fundo a pessoa sabe o que ela quer. Com certeza. Todo mundo sabe o que quer. E eu acho que quando a gente... Rapidinho. Quando a gente deixa isso transparente... A empresa te olha com outros olhos. Eu não tenho dúvida. Eu falo, por exemplo, de mim. Eu não tenho dúvidas disso. Quando a empresa sabe que você é objetiva no que você quer, por que ela vai te tirar dali? A não ser que você cause algo assim, extremo, né? Pra sair dali ou você mesma queira sair. Mas assim, quando a empresa sabe que você é uma pessoa focada, decidida, sabe o caminho que você quer seguir... Exatamente. Acho que é uma ótima pessoa para estar dentro da sua empresa. Exato, pessoas que sabem o que quer, porque a pessoa que tem essas dúvidas,
ela sabe o que quer, só que ela não consegue escolher e manter a escolha. Quer dizer que você não pode mudar de opinião? Pode. Às vezes hoje eu sou da psicologia, amanhã eu posso virar engenheiro, se eu quiser. Eu vou lá, estudo, me preparo e mudo de profissão. Só que eu mudei, eu queria psicologia, mas hoje eu mudei de ideia. Agora eu quero engenharia. Ou seja, eu continuo sabendo o que eu quero. Só mudei de opinião. E acontece muito, eu vejo muita gente que faz isso, muda de uma profissão para outra. E tá tudo bem. Só que você tem que escolher uma coisa e manter o foco nela até você mudar de ideia. Mas não é mudar de ideia amanhã. A questão é, você muda de ideia a cada 2 dias? Não funciona assim. Você não vai chegar a lugar nenhum, porque o crescimento profissional é uma constância. Você entra na empresa e com o tempo você vai sendo promovido, vai crescendo. Você pode chegar a virar o gerente da empresa. Mas tudo demanda o seu estudo, o seu esforço, o seu interesse e o seu objetivo. E saibam, assim, acho que a Thaís pode até falar melhor, né? E saibam que as pessoas estão de olho em você, né, Thaís? Sim, é um erro muito grande. Eu vou falar nós, porque assim, acaba que eu me enquadro no nós sempre, Silas. Por exemplo, colaborador, não, eu sou dessa área, fico mais isolado, ninguém me vê, gente. Vê. Todo mundo te vê. Não, eu sou do RH, ninguém vai ver, um exemplo. Se eu for na balada, se eu for... Gente, tudo que a gente faz, não tem como. Reflete. Acaba sendo espelho. Thaís, não posso na balada? Claro que pode, gente. Tá todo mundo livre. Tranquilo. Só que a gente tem que ter certos cuidados. Então, por exemplo, até na questão que eu falo muito do trato. O simples bom dia é algo que diz muito mais sobre nós do que nós imaginamos. Porque eu não conheço fulano. Tem rostinhos aqui na Super que morre de rir quando eu chamo eles pelos nomes. Por quê? Mas peraí, a Thaís nem participou da minha contratação, mas quando tá entrando, eu peço pra colaborador que tá trabalhando comigo. Fulano, quem que vai entrar? Fulano, deixa eu ver a foto. Por quê? Pra ele entender que ele não é um número aqui. Que é algo que a gente tem muito cuidado no departamento. Thaís, você sabe o nome dos 125 colaboradores da Super? Não, mas eu te garanto que 100 eu acerto. Sem colar. Que é algo que a gente busca sempre o quê? Tratá-los pelo nome, não um código. E é algo que eles veem, que quando eu falo, fulano, bom dia. Aí, olha assim, pra mim, tem uns que até dão uma regalada no olho, mas que pra nós é algo totalmente natural. Esse contato realmente, independente se o setor tem muito ou pouco contato, eles terem a consciência que estão sendo notados. Igual, por exemplo, acontece muito o pessoal da nossa logística, os nossos motoristas, os nossos motoqueiros, os auxiliares, vão fazer a entrega. De repente, chega a mensagem lá pro comercial. Nossa, eu amei a entrega de fulano. Fulano é muito educado, fulano é muito atencioso. Seu departamento de logística é muito organizado. Então, aí o pessoal da logística fica onde? Fica no nosso almoxarifado aqui. Sim. E o cliente vê eles lá na porta. Na ponta. Por quê? Muitas vezes não vê o rostinho do consultor, porque faz a nossa venda online, no telefone. E quem que é a cara da Super? É o nosso motorista e o nosso auxiliar. Sem dúvidas. E assim, eu falo não só... Essa questão é muito importante que a Thaís citou, mas também a questão de, tipo assim, o seu gestor tá de olho no seu desenvolvimento também. O presidente da empresa sabe de tudo que acontece também. Então, assim, às vezes a gente pensa, nossa... Tô fazendo o meu máximo, né? Tô fazendo além do que esperavam de mim, mas parece que não estão me notando, não estão... Mas sim... Tudo no tempo certo. Todo mundo te enxerga, né? Exato. E é bem aí que tem gente que é promovido e tem gente que não. Por mais que... Entrei ontem na empresa, Silas, hoje recebi uma promoção. Tem gente que tá aqui há 5 anos não foi promovido, mas tem um diferencial. Às vezes tem um tipo de promoção pro mercado de trabalho. Sim, foi promovido pra rua. Que cruel. Não, mas é verdade. É uma realidade. Tem gente que é promovido pra rua, porque não se adequou em algum quesito da empresa, que a empresa busca, e vai prejudicar a relação de todo mundo se continuar na empresa. Hoje, vocês, como da área da gestão de pessoas, enxergam que está mais dificultoso as contratações agora ou antigamente? Ou isso melhorou? Eu acredito que hoje é bastante desafiador, porque hoje nós lidamos com uma geração que não trabalha mais por dinheiro, que a gente estava comentando mais cedo.
trabalha ali pelo propósito ou pelo que realmente gosta. Se fosse alguns anos atrás, como que era a criação, né? Para trabalhar, aquele cara que ficava 10, 20 anos na empresa, e está tudo certo. E hoje em dia a gente vê que é uma realidade totalmente diferente, né, Silas? Hoje a gente vê jovens, às vezes até, que ficam, às vezes, 3, 6 meses. É errado? Não julgaria errado. É muito relativo ao segmento, ao nicho, ao próprio propósito daquela pessoa. Porque realmente acontece de a pessoa entrar numa empresa, foi bem na entrevista e tal, mas quando identifica ali o dia a dia, a rotina, são propósitos distintos. Uhum. Sim, e tem gente que fala assim, que entrou na empresa, mas não tinha oportunidade de crescimento em 1 mês, 2, 3 meses. Gente, em 3 meses ninguém vira o gerente da empresa. Em 3 Em meses, 3 estamos meses, pelo período de experiência. exatamente, você está em adaptação. Pode perceber que você ainda está super nervoso ali com as coisas do dia a dia, receoso, contato com alguém. E tem pessoas na atualidade que quer ser promovido em 3 meses. Acontece, eu já vi muitos casos em entrevista, né, que eu faço. Pessoas com 1 mês de empresa foi promovido para coordenador. Caramba. Entretanto, essa pessoa já tinha uma preparação anterior. Já tinha uma bagagem. Eu já cheguei pronto. Eu tenho o perfil pronto para ser coordenador. Não é virar coordenador, depois eu vou estudar sobre o que é ser coordenador, como ser coordenador. Não. Existem diferenças. Existem diferenças. Essa pessoa já estava pronta. Então, ela foi promovida por isso. Ela já estava pronta. Agora, se você não se prepara de nenhuma forma, você ser promovido para coordenador, geralmente acontece muito que uns 6 meses depois, sem resultado, você é promovido para o olho da rua. Então, é ter esse cuidado. E é algo até que a gente, enquanto recrutador, né, Silas, a gente deixa bem transparente. Nos processos aqui da Super, eu particularmente falo, olha, a empresa tem desenvolvimento, possibilidade de crescimento? Tem. Mas eu não vou mentir pra você, não vai ser em 6 meses. A não ser que aconteçam, sei lá, situações diferentes. Porque, primeiro, é relativo ao cargo, à área e como a pessoa vai estar ali se portando. Porque, como a gente falou no início, às vezes o crescimento não vai vir com status de cargo. Ele vai vir, às vezes, com reconhecimento financeiro. Então, assim, a gente tem que... Essas duas vertentes, né? Que, às vezes, não é todo colaborador que tem esse time de esperar e tá tudo bem. Não existe o jeito certo. Só que a gente gosta de deixar isso sempre bem claro. Tem possibilidade? Tem. Mas não é do dia pra noite. É verdade. Vamos falar um pouquinho de LinkedIn, que eu acho que é uma pauta importante a ser falada, porque hoje é uma plataforma que tem como foco relacionamentos profissionais, né? Se vocês pudessem dar uma dica, assim, de como eu posso deixar o meu perfil mais atraente para gerar oportunidades, quais dicas, assim, principais eu poderia colocar ali? E o que não colocar lá que possa literalmente não me trazer oportunidades de emprego? Bom, o LinkedIn é uma rede social de trabalho. Então, fotos pessoais, de jeito e maneira. Foto numa festa, não é o Instagram. Isso você divulga lá no Instagram, no TikTok. O LinkedIn é para falar sobre trabalho. Silas, mas eu tenho o perfil, mas não tenho nada para falar sobre trabalho. Não fala, não poste nada. Não é obrigatório. O que você vai... O LinkedIn é um currículo Vivo. Legal. Onde vai ter suas experiências, onde você trabalhou, o que você fazia. Da mesma forma, você vai copiar as informações do seu currículo ali, da folhinha de papel e pôr no LinkedIn. Supermédica, entrei em 2018, aí tá lá até hoje, então fica atual. As atividades desenvolvidas e por aí vai. Então, é a mesma coisa de um currículo. As competências, né? O que você cursou, o que você já realizou, formações. Uma mini biografia. Exatamente. Então, isso já é suficiente. Agora, se você tem um cargo mais de gestão, por exemplo, de RH, e você tem conteúdos sobre o RH, sobre o seu lado profissional, sobre a empresa, e você vai alimentando, postando, as ações que são desenvolvidas, os eventos. Isso vai dizer para as pessoas que a empresa que você trabalha tem os projetos e que você está ativo ali. Ou seja, quando alguém olhar o seu perfil e falar, eu vou fazer uma proposta para a Isa, mas olha, ela desenvolve um trabalho bom, ela tem tanto tempo de empresa,
o salário que ela recebe deve ser maior. Então, eu não posso entrar em contato aqui para oferecer R$1.000. Não vou aceitar. Exatamente. Não Outro vai ponto que o Silas falou, então meu LinkedIn tá totalmente desatualizado, tá? Caso do Ferreiro, espeto de pau. Não tem publicações, mas tem as informações atuais, tá? As informações da Então, Super. já tá suficiente. Porque as publicações envolvem muito aquela questão, né? A gente fica mal acostumado, porque hoje boa parte das nossas publicações aqui da empresa é no Insta. Então, digamos que o meu Instagram é mais da Supermédica do que meu. E aí já no LinkedIn acaba que tem essa falha. Posto muito de vez em quando, mas é porque realmente o nosso foco acaba sendo tanto mais no Insta, porque, querendo ou não, para o público que a gente trabalha, o público mais jovem das nossas vagas é o quê? O Insta. Aí, quando é um cargo mais técnico ou mais estratégico, aí a gente parte pro LinkedIn, que é uma ótima ferramenta, inclusive. Exatamente, para você encontrar um profissional, um analista, um supervisor, um gestor é ótimo. Eu uso muito. Eu vou dar um exemplo. Eu uso muito, assim, preciso atualizar também. Mas eu já Tá fiz. vendo? No início, quando eu entrei na Supermédica, eu fiz algumas publicações que eu estudando a plataforma, eu vi o quanto isso retém positivamente. Tipo assim, por exemplo, quando eu entrei na Supermédica, hoje consegui um trabalho na Supermédica como social media, estou muito feliz com a oportunidade, espero me desenvolver. Tipo, se fazer um mini textinho, você já identifica com alguém que acabou de entrar na empresa. Gera uma conexão. Ou deseja entrar na mesma área que eu estou atuando. E eu comecei a falar como que estava sendo a minha experiência aqui, né? Tipo, os desafios que eu tenho enfrentado. Enfim, então é uma dica que eu dou, publique coisas que vai fazer conexão com outras pessoas também, né? E conteúdos relevantes, que foi o que o Silas falou. Porque tudo tem o horário, né? Tudo tem o local apropriado. Então, se eu estou numa rede profissional, eu tenho que remeter realmente ali ao meu profissional, à minha empresa. O momento, assim, digamos assim, do lazer, nós temos um Instagram, tá tudo bem. Exato. E ali também é momento de desabafo, porque eu já vi Sim. tanto desabafo naquele LinkedIn que é E impressionante. também é um momento de oportunidades. O pessoal fala muito que as pessoas te dão oportunidade. Não, você cria. Você gera. Então, né? você vai criando o seu network no LinkedIn, postando algumas coisas, por exemplo, e você tem um certo contato. Quando aquela pessoa que seja um gestor de uma empresa, por exemplo, que eu tenho alguns lá, eles lembram de mim, eu preciso de tal coisa. O Silas. Até vi um post dele, deixa eu ir lá no LinkedIn dele falar com ele. Me mandou uma mensagem. Porque eu mantenho vivo o meu contato com essas pessoas. E isso é importante, porque isso gera oportunidades, ou seja, ele ofereceu, não. Com o meu trabalho lá, com o meu trabalho na conversa com ele às vezes, ele viu, não, o Silas é legal, lembrei dele, preciso de alguém do RH, por exemplo. Entra em contato, manda uma mensagem. Então, o LinkedIn é um lugar muito bom para encontrar oportunidades. Mais alguma coisa? Bom, e outra questão, né, que é bacana, é essa atenção. Voltando, né, desde o princípio, a informação do LinkedIn tem que ser precisa. Volta à parte do currículo vivo. Gente, não adianta querer florear o LinkedIn de vocês, porque o recrutador, chega o momento dele pesquisar, na pergunta, consegue. Então, assim, realmente ser objetivo, objetividade e real. E se hoje a gente consegue, às vezes, olhar assim pro currículo da pessoa e você dá aquela olhada. Acho que Isso não. aqui é mentira. Isso aqui tá mentindo nesse currículo. Mas vamos tirar a Tenho prova. certeza. Aí, de vez em quando a gente ainda se autodesafia. Não, vou tirar a prova e vou chamar fulano. Aí traz fulano. Aí na primeira ou segunda pergunta técnica que você faz, o fulano já te olha, tipo assim, não, fulano é do RH e sabe disso. Eu já reprovei gente com a primeira vez que ele abriu a boca na entrevista. Eu falei, esse aqui não vai. Eita. Aí, em 5 minutos, eu encerrava a entrevista online ali, porque eu não ia gastar o tempo da minha vida. Porque a pessoa mentia na cara dura no currículo, mas quando chegava lá, quando abriu a boca, eu preciso de alguém que fale muito bem, e essa pessoa já começou falando tudo errado, não dá. Infelizmente, para aquele cargo não dá. Tem cargo em que você não precisa falar muito, aí esse cargo seria interessante. Inclusive, a gente estava até debatendo antes aqui nos bastidores, antes de a gente começar o nosso podcast,
se é interessante a gente abrir tudo sobre a empresa que a gente trabalhava, né? Vocês acham isso ok, relevante ou não? Ou como eu posso, quando eu for questionado sobre, né, o que pode ter ocasionado a minha saída do meu último emprego, como que eu posso abrir isso? Bom, o que eu falei mais cedo, né? Não é o que eu falo, e sim como eu vou falar. Como a gente estava falando. Porque, assim, tem N maneiras de eu expressar a mesma coisa. Então, vai muito de como eu vou expressar isso para o recrutador. Um exemplo. Eu tive numa empresa de cultura tóxica. O recrutador que está ali, ele não quer saber. Se eu quero deixar essa entrelinha, eu posso falar que eu tive numa cultura divergente da que eu gostaria e tá tudo certo. Porque a gente sabe, né, que em todas as empresas não existe empresa ideal. Aliás, existe empresa ideal e existe a real. Então, qualquer empresa que eu for, se eu for lá no Google, que é uma das empresas que são mais faladas, utilizadas de exemplo, lá no Google não tem problema? Lógico que tem. Todo lugar que existe qualquer humanos lugar tem problema. Qualquer lugar que tem gente, opiniões diferentes, mentalidades diferentes, vai ter uma divergência ou um problema. Então, cabe a mim saber como eu vou filtrar e o que eu vou levar de positivo dali. Qual vai ser o aprendizado. O que importa é como resolver esses problemas. Todo lugar tem. Então, como você está resolvendo é o que diz sobre tudo. Então, por exemplo, se você chega numa empresa, eu não gosto da Isa. Eu não preciso falar com a Isa ou interagir com a Isa se nossas funções não exigirem isso. Eu fico na minha... E tem que ser, no mínimo, cordial. Bom tá dia tudo certo. E pronto, o máximo. A gente não precisa ter aquela interação. Não precisa ser amigo. Ser amigo, ir para casa do outro, fazer churrasco, isso não é obrigatório. Eu não gostei de você e é isso. Eu vou seguir minha vida, você segue a sua. Precisando falar sobre trabalho, a gente fala. Do resto é bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que é até interessante falar que hoje eu sinto que há uma dificuldade tão grande, né, das pessoas dividirem o pessoal do profissional. Do profissional. Igual o Silas está falando. Por exemplo, eu e a Thaís, a gente não gosta, vamos dar um exemplo, a gente não gosta de mandar a outra e a gente deixa isso atrapalhar no nosso profissional. Eu falo muito aqui porque na Supermed a gente precisa de todos. Dentro da empresa você precisa de certa forma você precisa do outro. Principalmente na minha função, eu preciso ser alinhada com todo mundo. Porque eu vou precisar gravar conteúdo, eu vou precisar dessas pessoas também para poder falar, também para poder interagir. Então eu preciso ter uma boa interação com essas pessoas. Infelizmente a gente não vai agradar todo mundo, isso é fato. Mas, gente, saber dividir se você gosta ou não de alguém, do profissional, é muito importante, assim. Seja o mínimo, igual a Thaís falou, cordial, né? Faça com que aquilo flui, não atrapalhe o desenvolvimento. Porque aqui você está atrapalhando, não trabalho, você está atrapalhando na empresa de prosseguir, né? Isso. E isso está atrapalhando você de crescer na empresa. Se você não tem a habilidade para lidar com uma pessoa que você não gosta, você acha que seu gerente gosta de todo mundo? Não. Tem gente que o seu gerente não gosta. Eu trabalhei com um rapaz que por algum motivo ele não ia com a minha cara. E ele era chefe. Mas a gente nunca se distratou. Ele sabia que ele não gostava de mim. E eu sabia que ele não gostava de mim. E a gente trabalhou anos e anos junto. E tudo bem. Respeito acima de Como você tudo, reage né? sobre isso, desse não gostar. Porque se você não gosta da Isa e você distrata ela de alguma forma, você seria promovida? Jamais. Não, porque o seu gestor vai olhar assim, não, essa pessoa aí não sabe Qual que é a dividir. inteligência emocional que eu vou ter? Exatamente. É verdade. Então, é tão importante, né, a gente se atentar a todos. Gente, todos os detalhes fazem você ser visto na empresa, né? Vai ser positivo ou negativo. O negativo e o positivo, eu acredito que depende exclusivamente da gente. Sim, você ensina quem você é para as pessoas. Vamos dizer assim, você é o professor de quem é o Silas, né? Ou o professor de quem é a Isa. É você que ensina. Todo mundo só sabe o que você é aqui porque você ensinou para eles. Como que eu ensinei? Comportamentos, assuntos, atitudes. É isso que ensina quem você é para as pessoas. Verdade. Gente,
Não sei se vocês têm mais algum assunto que seja importante a gente tratar. Acho que A gente por falou de enquanto- tudo hoje. Falamos mesmo. Por enquanto, eu acho que é isso. Vamos, para encerrar o nosso bate-papo, vamos assim, eu sempre gosto de, quando a gente traz algum especialista aqui, a gente trazer dicas assim, para fechar mesmo com chave de ouro. Dicas para eu me dar bem na entrevista. Thaís, umas 3 dicas aí. Primeira coisa, pesquise sobre a empresa que você vai. Não chegue atrasado. A primeira impressão, ela é a que fica. Se marcaram com você às 9, se organiza pelo menos uns 10 minutos antes. Para você até se ambientar e observar. Porque é um momento que eu falo que não é só a empresa que quer escolher o melhor candidato. O candidato, ele também quer escolher a melhor empresa. Então, para que uma hora melhor do que você chegar uns minutinhos antes e observar ali como que funciona todo aquele sistema. E sempre, né, eu acredito que é um cuidado, não se apegue com questão de a melhor roupa, tem que ser uma roupa nova. Não, vai no básico, vai no clássico, que não tem erro. Exato. Se você não está buscando emprego, não envie currículo. Eu recebo currículo de pessoas. Aí eu entro em contato com elas, não estou procurando emprego, não. Pra que você mandou o currículo, então? Tá me fazendo perder tempo. Então, tenha esse cuidado. Não envie currículo se não estiver disponível a buscar emprego. Não agende uma entrevista se você não vai participar, porque isso vai manchar o seu nome e provavelmente aquela pessoa não vai te entrevistar novamente, mesmo tendo uma oportunidade que caiba dentro do seu perfil. Verdade. Então, tenha maturidade e responsabilidade para isso. Eu não vou marcar uma entrevista com a Isa se eu já sei que eu não vou nela, porque eu não tenho interesse. Só falo, olha, eu não tenho interesse no momento. Isso vai manchar seu nome? Não. Isso vai te deixar no banco de dados, porque você falou no momento. Então, futuramente, você pode ter interesse. Se eu entrei em contato com você, uma outra dica é porque eu gostei do seu currículo por algum motivo. Não se desvalorize. Como assim? Eu não tenho experiência. Aí eu chego na entrevista e fico falando, só que eu não tenho experiência. Eu sei, eu olhei o seu currículo, eu já sei dessa informação. Eu vim conhecer o seu pessoal. Eu até uso bastante esse exemplo. Se eu te chamei porque você fala inglês para entrevista, eu vi lá que você também fala espanhol, mas eu te chamei porque você fala inglês. Estava bem explícito lá na vaga e na hora que eu te liguei. Uma vaga para professor de inglês. Não invente de ficar falando espanhol na entrevista. Porque eu não vou te contratar, porque eu te chamei para inglês, não para espanhol. Então tenha essa noção. E o que eu falo? Isso não é exatamente da língua. O que eu quero dizer assim, eu te chamei para assistente administrativo, você vai falar de assistente administrativo. Para vendedor, você vai falar de vendedor. E não das suas habilidades administrativas. É importante o vendedor ter habilidade administrativa? Sim. Só que foco. O foco é o que vai te levar ao sucesso. Se você não tiver foco, você provavelmente vai ficar perdido por aí. Verdade. Então, gente, é isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo muito legal. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Quem vai iniciar no mercado, quem ainda está em busca, né, se atualizando aí para entrar no mercado, eu tenho certeza que a gente trouxe dicas preciosas. Então, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Vamos voltar com outros assuntos aqui também. Thaís, muito obrigada por ter participado. Literalmente contribuiu muito para o nosso bate-papo de hoje. Quero dar a palavra para vocês, fazerem os agradecimentos finais. Bom, gostaria de agradecer, né? Como eu falei, esta senhora, ela me desafia desde que ela entrou aqui, né? A literalmente sair da zona de conforto, né? Foi um bate-papo muito bacana, tá, Silas? Principalmente pela contribuição, porque é muito engraçado que, apesar de você ser um prestador e eu estar interno, a visão é a mesma. E as dores também são as mesmas. Então, é algo que a gente vai aprendendo aí diariamente. E também, né, Isa, querendo ou não, por vocês, de apoiar essa questão, de levar com tanta seriedade, e o assunto também por ser algo pertinente, porque, como eu havia falado, é algo que para nós é muito comum, e às vezes nós até nos desligamos disso, qual o grau de importância? E para quem está de fora, para quem está buscando ali uma recolocação, ou está buscando o seu primeiro emprego, é algo a ser aprendido, constantemente, inclusive.
Exatamente. Bom, eu agradeço o convite mais uma vez. Para finalizar, né, essa questão, por exemplo, do currículo, se alguém ainda tiver dúvida, no nosso Instagram, no link da bio, tem um modelo de currículo, não precisa se cadastrar, é só clicar e o download já acontece. Você pega esse modelo de currículo para você, já tem toda a estrutura, você só vai preencher com as suas informações, seja uma pessoa que está atualizando o currículo, ou seja uma pessoa para o primeiro emprego. E o nosso Instagram, né, é Progress Consultoria. E por enquanto é isso, agradeço aí a participação. Nós que agradecemos, lembrando que nós vamos deixar o Instagram dos nossos dois convidados na descrição aqui do nosso vídeo. Também, se você quiser acessar as redes sociais da Supermédica, tem o nosso @. Inclusive, vou até dar uma dica de oportunidade, que a gente sempre, né, Thaís, posta, sempre não. Toda vez que surge a oportunidade aqui na Supermédica, é lá em primeiro lugar o nosso canal, onde a gente divulga as nossas vagas. Então, fique atento se você está aí buscando oportunidade, tem o desejo em trabalhar com o nosso time. Fique sempre ligadinho também no nosso LinkedIn, a gente sempre atualiza as nossas vagas por lá. Então, assim, existe muitas oportunidades, né? E a gente sempre está em busca em desenvolver pessoas, que esse é um dos nossos maiores propósitos. E o mais importante, né? Gerem oportunidades. Qualificação hoje não gera custo. Então, tem muita facilidade. Então, não espere chegar num processo seletivo ou receber um feedback de melhoria de capacitação. Capacite-se antes. Exatamente. Isso mesmo. Nosso Supercast vai ficando por aqui. Eu te aguardo no nosso próximo episódio. Até mais.